Então, a física no vestibular da URGS está prevista num programa que está no manual do candidato. Então, no manual do candidato, que está nesse link aqui, tá? Se você fazer em qualquer buscador, colocar aí, Manual do Candidato, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, UFRGS, 2023, vai aparecer esse arquivo, PDF, abre direto, vai lá no programa de disciplinas, tá? O programa das disciplinas está lá para o final, certo? A prova de física, historicamente, na URGS, tinha 25 questões. Então, há muitos anos, a prova de física da URGS vem apresentando 25 questões. Certo? 25 questões. Quando eu fiz, eram 30 questões. Depois reduziu para 25 questões. Certo? Então, 25 questões para 15. Então, o que a gente tem na prova da URGS nesse momento, nessa edição, são 15 questões objetivas. Esse daqui é o programa de física, ou seja, os conteúdos, né, de física que podem ser cobrados nessa prova. Então, olha só, cinemática. Então, tem toda a parte de movimentos, os tipos de movimentos, gráficos, movimentos bidimensionais, lançamento de projéteis. Depois tem dinâmica, aí é a parte das leis de Newton, movimentos de partículas sobre forças, composições vetoriais de forças, momento de força, centro de gravidade, condições de equilíbrio. Essa é a parte da aplicação direta das leis de Newton. Depois tem gravitação, então a parte de contexto histórico, as leis de Newton da gravitação universal e os movimentos de planetas satélites, as leis de Kepler. Depois a gente tem quantidade de movimento linear e sua conservação, então impulso de uma força, quantidade de movimento para sistema de partículas, centro de massa, lei da conservação da quantidade de movimento, colisões elásticas e inelásticas. Depois aqui a gente tem a parte de trabalho e energia, então trabalho e energia, onde a gente tem o trabalho de uma força, potência, trabalho e energia cinética, forças conservativas e não conservativas, os tipos de trabalhos, conservação de energia e máquinas simples. Depois vem o tópico de hidrostática, que é a estática de fluidos. Então, massa específica, pressão, variação da pressão num fluido, que é basicamente as leis de Pascal, Arquimedes e lei de Stephen. Tá? Toda a primeira parte aqui é o que a gente pode classificar de mecânica, certo? De mecânica. Termodinâmica, temperatura, lei zero da termodinâmica, calor, transmissão de calor, capacidade térmica, mudanças de fase, gases ideais, as leis dos gases ideais, energia interna, teoria cinética, fenômenos reversíveis e irreversíveis, máquinas térmicas, entropia e degradação de energia. Isso é o que está na parte de termodinâmica, tá? Já entra aqui a parte de calor também, tá? Ondas mecânicas e eletromagnéticas, então movimento ondulatório, osciladores, movimento harmônico simples, ondas transversais longitudinais, é a parte de classificação de ondas, ondas mecânicas, os tipos de ondas, propagação, os fenômenos ondulatórios, então batimentos, efeito Doppler, a natureza da luz, o espectro eletromagnético, a óptica geométrica, espelhos e lentes e óptica ondulatória, interferência, difração e por aí vai. Então aqui está a parte de óptica e ondulatória, tá? Tudo junto. Eletricidade e magnetismo. Então vem a parte de eletrostática, lei de Coulomb, campo elétrico e tudo mais. Energia potencial elétrica, depois vem a parte de eletrodinâmica, corrente elétrica, condutores isolantes, medidas elétricas, circuitos elétricos, associação de resistores. Daí vem a parte de magnetismo, com campo magnético, a lei de Ampère e tudo mais, campos magnéticos gerados por cargas elétricas, a lei de Faraday, lei de Lenz, o campo magnético produzido por variação de fluxo magnético, de fluxo elétrico, no transformadores, comportamentos magnéticos da matéria, paramagnetismo, diamagnetismo e por aí vai. E depois, por último, no campo da física moderna, nós temos radiação térmica de corpo negro, o efeito fotoelétrico, fótons, dualidade onda-partícula, relatividade restrita, estrutura atômica, modelos atômicos, quantização de energia, reações nucleares, radioatividade e vantagens e desvantagens e partículas elementares. Esse daqui é o programa, um dos programas mais completos que a gente tem de física para um vestibular, que vai desde mecânica, cinemática, mecânica, até física moderna, com todos esses tópicos aqui. Então não é noções de física moderna, é física moderna mesmo, tá? Pancada, certo? E está sempre presente na prova física moderna, tá bom? Então, é muito importante que você estiver se preparando para o vestibular da URGS, você tenha à disposição um curso extremamente completo, tá? Extremamente completo e cumpra com todos esses tópicos que são exigidos aqui para a nossa prova. Beleza? Bom, mas aí qual é a distribuição desses conteúdos na prova? Qual é o conteúdo que mais cai? Pois então, a URGS não tem um conteúdo que mais cai.
E sim, todos os conteúdos caem, todos esses que eu citei agora, todas essas áreas, esses conteúdos caem, e a URGS já tem uma formatação de prova muito bem conhecida já, tá? Muito bem conhecida. E quando a prova tinha 25 questões, a gente tinha essa distribuição aqui da prova, tá? Eram 2 ou 3 questões da área de cinemática, e sempre as primeiras questões da prova, então as primeiras 2 questões ou primeiras 3 questões da prova eram de cinemática, tá? Essa é uma formatação histórica. Depois vinha os tópicos de mecânica, que eu coloquei todos em verde aqui. Aí, a gente fica aqui com dinâmica, que é a aplicação das leis de Newton com 1 ou 2 questões. Impulso, quantidade de movimento, colisões, 1 ou 2 questões sobre isso. Trabalho energia mecânica também com 1 ou 2 questões. Gravitação, 1 questão. Hidrostática, 1 ou 2 questões. Aí a gente chegava na metade da prova. Então, a primeira metade da prova é cinemática e tópicos de mecânica. Bem na metade da prova, nós temos a parte de calor. Então, calorimetria com 1 ou 2 questões e termodinâmica também com 1 ou 2 questões. Então, sempre na metade da prova ali, imagina se a gente está aqui com 25 questões, tá? Aqui até a questão 10, 11, tem os tópicos aqui de mecânica, questão 11 de hidrostática. Aí vinha a questão 12, 13, já vinha calor e termodinâmica. Aí a gente já está passando na metade da prova. E a segunda metade da prova vai ter os blocos de ondas, eletromagnetismo, antes de física moderna. A prova sempre encerrava com 3 questões de física moderna. Tá? 3 das 25 questões eram de tópicos de física moderna. E aqui, nesses blocos de ondas, que tem ondulatória e óptica, cada uma com 2 questões, e eletricidade e eletromagnetismo, com eletricidade com 3 questões, sendo uma de eletrostática, uma de eletrodinâmica e outra que pode ser de eletrostática ou de eletrodinâmica também. Então pode ser 2 de eletrostática, uma de eletrodinâmica e assim por diante. Tá? Ou o contrário. Mas 3 questões de eletricidade, principalmente circuitos elétricos, tá? Sempre tinha uma de circuitos elétricos. E 1 ou 2 questões de eletromagnetismo. Então esses blocos de ondas de eletromagnetismo, às vezes eles eram trocados na prova. Eles vinham logo depois de calor. Logo depois de calor vinha ondas ou logo depois de calor vinha eletromagnetismo. E aí ficava depois aqui antes de física moderna. Tá? Física moderna é sempre as últimas 3 questões da prova. Então a gente abria a prova da URGS de 25 questões e já sabia que no início tinha ali cinemática, depois aplicações das leis de Newton, depois vinha ali a parte de impulso, quantidade de movimento, colisões, trabalho, tal. Aí depois vinha a parte de gravitação, uma questãozinha de gravitação, uma questãozinha de hidrostática e começava o bloco de calor e termodinâmica, depois eletromagnetismo ou ondulatória e terminava com as últimas questões de física moderna. Essa foi a configuração histórica da URGS enquanto ela teve 25 questões, certo? Enquanto ela teve 25 questões, essa foi a distribuição de provas da URGS, ok? Então, a prova de 2020, tá? Do vestibular da URGS de 2020, nós tivemos, que foi a última prova nesse formato, com 25 questões, nós tivemos 9 provas objetivas, mais uma redação, e em 4 dias de provas. 4 dias de provas, que foram nos dias 23 de novembro, 24 de novembro, de 2019, 30 de novembro de 2019 e 1º de dezembro de 2019, tá? Então, ó, 23 e 24 de novembro foi sábado e domingo, depois no outro final de semana, sábado e domingo, certo? De 2019. Então, isso aqui é finalzinho de 2019, era a prova do vestibular da URGS de 2020. Foi a última prova que teve 25 questões, tá? Com esta configuração que eu acabei de apresentar. Tá? Então, começando com cinemática, com 2, 3, depois seguia um bloco de mecânica, na metade da prova tinha um bloco de calor, com calorimetria e termodinâmica, depois um bloco de ondas ou um bloco de eletromagnetismo, esses blocos aqui eles podem trocar de lugar, e finalizava sempre com questões de física moderna. Então a prova começava com cinemática, terminava com física moderna, passando exatamente por todos esses blocos aqui que estão apresentados, tá? Nesse slide, certo? Tá aí, ó. É exatamente isso aqui a prova. Tá? Exatamente isso aqui. Então veja que todos os anos em que nós tivemos 25 questões de provas de física na URGS, essa foi a distribuição, tá? Basicamente. Foi sempre essa distribuição, uma distribuição histórica, certo? Então não tem conteúdo que mais cai, todos os conteúdos estão sempre na prova, tá? Todos os conteúdos precisam ser estudados, certo? Daí o interessante é que nessa prova de 2020, agora a gente vai entrar com alguns detalhes para a gente entender melhor como é que funciona essa prova. Veja o gabarito da prova de 2020, as 25 questões de 2020. Olha só o gabarito, tá? A1 foi B, A2 foi A, C, A, E, tá. Beleza, então aqui todas as letras das 25 questões de física que nós tivemos na prova de física da URGS de 2020. Tá? O interessante é a gente observar aqui um detalhe. Eu vou fazer uma contagem de quantas alternativas As tem
Fala, minha guerreira, meu guerreiro, tudo bem? Eu tô passando rapidinho aqui para falar o seguinte, tá? Se você acha que esse conteúdo aqui é relevante para você, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com quem você conhecer que acha que precisa também receber esse conteúdo. E, claro, isso só se realmente o conteúdo tá te ajudando, tá? Se o conteúdo não estiver legal, senta o dedo no dislike aí e eras isso. Valeu, segue a aula aí. Quantas alternativas Bs, quantas alternativas Cs, quantas alternativas Ds e quantas alternativas Es? Fazer essa contagem, certo? Então tá aqui, ó. Alternativas As. 1, 2, 3, 4, 5. 5 alternativas As. Tá? 5 alternativas As. Alternativas Bs. 1, 2, 3, 4. 4 alternativas Bs. Quantas alternativas Cs? 1, 2, 3, 4, 5, 6 alternativas Cs. Alternativas Ds. 1 D, 2, 3, 4 Ds. E alternativas Es, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Es. Observe um detalhe aqui, tá? Observe um detalhe aqui. Veja que tem pelo menos 4 alternativas corretas de alguma letra, B ou D. E tem até 6 alternativas corretas de C ou E. Mas veja que esses números não são díspares assim, né? Não tem, por exemplo, nenhuma alternativa C correta e 10 alternativas B corretas. Não tem isso. Veja que existe um equilíbrio na distribuição de alternativas corretas pela quantidade de questões que nós temos na prova. Certo? Isso é um padrão também. Só que esse padrão de gabarito, ele é interessante porque ele nos traz à margem o seguinte. Então, peraí, se eu não sei nada na prova, e eu chutar todas as questões de física, nem olho a prova, nem abro a prova, vou direto para a folha óptica e marco lá. Todas as alternativas D de Deus. Quem chutou aqui nessa prova, nem olhou a prova de física, chutou todas na D de Deus, fez 4 acertos. Deus te ajudou.